Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 227. Pesquisa Doação Brasil. E nesse episódio eu recebi a Paula Fabiani, CEO do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, uma organização referência aí no campo, e o foco da nossa conversa foi a mais recente edição da pesquisa Doação Brasil, lançada no início de agosto de 2025, é a quarta edição. E nessa edição, além da Paula refletir sobre ela e trazer dados positivos, dados preocupantes, dessa quarta edição, ela também fez um balanço das outras edições da pesquisa, antecedentes, de onde veio a ideia, muito interessante. Fazendo alguns rápidos destaques aqui desta quarta edição, a gente pode dizer que 43% dos brasileiros afirma ter feito doação para alguma organização social no ano de 2024. E isso está longe de ser pouca coisa. Por outro lado, o Brasil está num patamar de apenas 0,2% do PIB que é destinado como doação. Na América Latina é de 0,4% e nos Estados Unidos é de 2% do PIB, e a Paula explica melhor esses números. Houve um aumento das doações emergenciais a partir do caso da catástrofe climática do Rio Grande do Sul e o que isso nos mostra em termos de cultura de doação. Paula também explica bem esse tema. E um destaque negativo, digamos, é que a queda na confiança nas organizações da sociedade civil aumentou e é o principal motivo para as pessoas alegam a não doar. Afinal, o que a gente está deixando de fazer como sociedade para gerar mais confiança, para melhorar esses índices de confiança? Está aí uma boa discussão. Essa e tantas outras questões a gente destrinchou aí com a Paula ao longo do episódio, escuta aí para você entender. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast, junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé, passa lá no Apoia-se, o link está aí na descrição e veja como colaborar, e eu aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé, o meu muito obrigado. Celebramos também a parceria com o Prosas, que tem divulgado aí nas suas newsletters semanais algum episódio aqui da casa. Valeu demais. Então é isso. Agradecer demais a Paula pela conversa e, sem mais delongas, partiu pro papo. Olá, Paula, tudo bem? Seja super bem-vinda. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta quem é a Paula. Seja super bem-vinda. Oi, eu sou Paula Fabiani. Hoje eu estou como CEO do IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, que é uma organização sem fins lucrativos que atua para promover a filantropia estratégica, o investimento social privado aqui no país. E a gente faz isso por meio de 3 pilares, que é a consultoria, que a gente faz para famílias, empresas e organizações da sociedade civil. A gente também trabalha um pilar de conhecimento, inclusive a gente vai falar sobre um produto desse pilar, que é a Pesquisa Doação Brasil. Então, pesquisa, eventos e produção de material para ajudar o campo a melhorar suas práticas. E temos um pilar de projetos de impacto, que são iniciativas que a gente desenha e implementa com parceiros. E eu sou economista de formação, fiz um MBA fora e terminei o ano passado um doutorado pela GV na área de sustentabilidade com foco na filantropia das empresas. Mas eu comecei minha carreira no mercado financeiro, trabalhando no mercado financeiro, e depois migrei para o terceiro setor, e eu estou há mais tempo agora no terceiro setor do que eu fiquei no mercado financeiro, e estou muito mais feliz onde eu estou, né? É lógico.
Ótimo detalhe esse, né, Paulo? Aliás, quanto tempo de IDES já? 12 anos. E à frente, como CEO, 10. Incrível. E o IDES, quanto tempo de IDES? A O instituição? IDS está fazendo 26 anos agora em setembro. Caramba, é uma bela de uma trajetória, viu? Incrível. Bom, você já citou os três pilares e um deles é o de conhecimento e dentro dele está a pesquisa do Ação Brasil. A gente já vai falar dos dados, assim, copo meio cheio, copo meio vazio, da quarta edição. Mas antes eu queria que você fizesse um retrospecto. Tiveram 3 edições. Conta um pouquinho de onde veio a ideia, periodicidade, enfim, dá um pouco um panorama para quem não está a par poder entrar na mesma página nossa, por favor. Bom, a pesquisa do Ação Brasil nasceu há quase 10 anos. Então, a primeira edição foi lançada em 2016, trazendo um panorama de 2015. A gente teve esse desejo de fazer a pesquisa a partir de um desejo de fazer uma campanha para uma cultura de doação. O IDS trabalha muito com a filantropia institucional, né? Com institutos, fundações, com as empresas, com organizações, e percebemos que era muito importante a gente promover a cultura de doação, porque a prática da filantropia passa pelos indivíduos. E em todas essas instituições a gente tem indivíduos. Então, se a gente também não promovesse a cultura de doação na sociedade brasileira, a gente nunca ia ter realmente um engajamento das empresas, né, dos empresários, das famílias de alto patrimônio. E então resolvemos que era importante fazer uma campanha. Aí vamos procurar informações. Quando se doou, eu não tinha informações sobre o assunto. E foi aí que nasceu, né, essa primeira iniciativa nacional com o objetivo de mapear quem doa, para onde doa, por que doa, ou seja, olhar para o comportamento do doador e não doador brasileiro. E aí foi uma revolução, quando a gente trouxe os resultados de 2015, porque era uma crença de que não existia uma cultura de doação no país, e ela existe, né? A gente revelou que quase metade da população, 46%, havia doado para organizações da sociedade civil, para coletivos, obras da igreja e campanhas, é o que a gente chama de doações institucionais, e a doação anual, né? Pelo menos uma vez no ano. E também mostrou os valores, né, que eram doados. A gente estava ali no valor de R$240, que não é um valor tão representativo, mas esse montante somado, né, atingiu a cifra de 13 bilhões naquele ano, que surpreendeu muita gente, né? E a segunda pesquisa foi realizada após 5 anos, né, 2020, obviamente tem todos os desafios de captação de recursos para pesquisa. Não é, quer dizer, quando a gente fala de cultura de doação, a gente não está falando de crianças, saúde, fome, clima, não é uma causa tão importante para a maioria dos doadores, então sempre tem esse desafio. E aí, em particular, 2020 coincidiu com a pandemia de Covid, né? E também com o agravamento da crise socioeconômica, né, que a gente viu durante esse período. Então, os resultados trouxeram todo o efeito dessa crise sobre a cultura de doação e o percentual de doadores de todos os tipos, porque a gente olha para doação em dinheiro, doação de bens e trabalho voluntário, e todos esses tipos de doação caíram. Enquanto em 2015 a gente identificou que 77% da população havia feito algum tipo de doação, em 2020 esse percentual ficou em 66%. E aí ficou para a gente, até por causa desse momento, quer dizer, a gente fez uma medição num momento tão particular que a gente falou, será que dá para comparar os dados? Será que faz sentido? E aí a gente entendeu que era preciso acompanhar o assunto mais de perto com uma periodicidade menor. E aí a gente passou a fazer pesquisa a cada 2 anos, né, bienal. E a terceira edição, realizada em 2022, além de trazer um retrato pós-pandemia, a gente olhou também para os hábitos. A gente, agora, com essas bienais, a gente traz um recorte específico, né? E a gente olhou para os hábitos e atitudes da doação dos jovens da chamada geração Z, que são os nascidos entre 96 e 2004. Em 2022, a doação bateu recorde, doação de qualquer coisa, tá? Bens, dinheiro ou tempo, com 84% dos brasileiros, e a pesquisa olha para brasileiros acima de 18 anos e com rendimento familiar superior a um salário mínimo, tá? Tem esse recorte. E 84% tinham feito
pelo menos algum tipo de doação, sendo que a doação de bens era a mais importante, tá? É a mais importante. Mas as doações institucionais, que a gente tinha visto lá em 2015 de 46, caiu para 36, indicando ainda, né, uma recuperação gradual da doação em dinheiro, e acho que tem, porque a gente viu em 2020 também uma queda, né? E acho que é reflexo da pandemia e também dessa retração econômica. E agora, né, em 2024, a gente está vendo em boas notícias, porque a gente vê aí dados interessantes. Apesar de que a doação geral caiu, mas por causa da queda da doação de bens, já dando um spoiler aí sobre o que eu vou trazer da pesquisa Doação Brasil 2024. Poxa, incrível, não? Você trouxe um panorama das 3 edições anteriores, a gente já vai agora olhar a quarta, né, que é a que está fresquinha, que foi lançada agora recente, mas depois quem está ouvindo a gente e quiser saber mais e por acaso não tenha visto, né, as pesquisas anteriores, vai deixar os links aí na descrição para depois as pessoas poderem entrar, olhar os dados com mais calma. Agora, olhando para a quarta edição, Paula, vamos começar com o copo meio cheio, ou seja, tem pontos super positivos, queria que você destacasse alguns dessa quarta edição. O primeiro que eu gosto de destacar é o crescimento dos doadores institucionais, né? Que é essa doação para organizações, coletivos, campanhas, obras da igreja. E a gente atinge 43% da população, ou seja, quase o mesmo percentual de 2015. Então, foi de 36 para 46, o que é um crescimento muito expressivo. E é o melhor número desde 2015. E aí, a gente também fez um recorte sobre emergências, tá? Olhando para o doador emergencial, e o dado também impressiona, porque metade da população brasileira doou para uma emergência em 2024, com doações até mais expressivas do que a gente observou durante a pandemia, o que eu acho que mostra essa disposição maior do brasileiro para doar em momentos de crise, né? Foi revelador também o fato de que 60% das doações em dinheiro para a emergência foram destinadas a locais fora do seu próprio estado. Então, isso mostra também, né, uma solidariedade nacional, né, e um instinto de realmente agir quando você percebe uma necessidade, mesmo ela estando distante de você. Então, esse acho que é um dos pontos. E o outro ponto bacana, né, da pesquisa é o volume de doações, que atingiu o recorde de todas as pesquisas, né? Isso mesmo com os valores corrigidos, né? A gente corrigiu os valores das pesquisas anteriores, comparando com 2024, 2024 foi de 24,3 bilhões de reais doados, ele está acima aí de todos os volumes das pesquisas anteriores. E a mediana das doações individuais, ou seja, quanto que o indivíduo doa por ano, passou de 300 para 480 reais, que também é um crescimento muito expressivo. Aí, vamos falar das coisas ruins, que preocupam, né? A gente tinha um percentual de doadores recorrentes maiores do que nas pesquisas anteriores, então a gente teve uma queda da doação mensal, e aí a gente não sabe dizer se isso é um efeito do Pix também, porque o Pix teve um aumento expressivo, foi de 47% para 66%, então se a pessoa parou de doar via cartão de crédito, boleto mensalmente, e passou a doar usando o Pix, e a gente espera que agora com o Pix recorrente, né, que a gente possa talvez endereçar esse gap, né, aumentar de novo o doador recorrente, mas isso preocupa também, e uma queda da confiança, né, ou seja, uma maior atenção à credibilidade das organizações. A gente tem 81% dos brasileiros dizendo que a confiança na instituição é motivador-chave para doar. Então, isso dá uma oportunidade para as organizações de trabalhar transparência, comunicação, mas também preocupa, né, essa diminuição da confiança nas organizações da sociedade civil. Mas um contraponto que eu acho interessante
você vê o doador mais engajado, mais seletivo, buscando mais informações, né? A gente teve um crescimento de 8 pontos percentuais para 83% na ideia de que o doador, ele afirma escolher com cuidado suas causas, né? E busca mais informações antes de doar. Então, a gente teve um crescimento aí desse cuidado no ato de doar. Acho que tem um ponto aqui dos dados que você trouxe, né? Dos dados positivos e dados negativos. Vou citar algum dado negativo, que é essa queda na confiança nas organizações. Mas a gente precisa lembrar que a gente está inserido num contexto da sociedade nesses últimos anos, onde se tem propagado muita notícia contrária às OSCs, às ONGs, né? CPI das ONGs, etc. E essa narrativa, ela acaba, de certa forma, contaminando quem está respondendo uma pesquisa dessa. Eu queria checar se isso também faz sentido, e se na pesquisa não tem muito como você isolar isso, né? Mas é uma variável de contexto que precisa ser considerada, não é? Sim, acho que essa questão da confiança, quando a gente compara com outros países, o Brasil não é muito diferente na questão da confiança nas organizações da sociedade civil. Tem alguns que estão melhores, outros que estão piores, mas a gente está ali bem no meio do caminho. Eu acho que a gente vive uma crise de confiança nas instituições de uma forma geral. No governo, mesmo nas empresas, apesar de que o índice de confiança, às vezes, na empresa é até maior do que nas organizações sociais, mas acho que tem essa crise de confiança nas instituições de uma maneira geral, e aí isso afeta também as organizações da sociedade civil. Vamos dizer, para crescer essa confiança nas organizações, a gente precisa intensificar um pouco o trabalho junto à mídia, porque um outro dado que é uma novidade que a gente trouxe dessa pesquisa em particular é que 49% das pessoas afirmam que deixaram de doar para uma organização depois de ter visto uma notícia ruim. Então, você vê como o poder da mídia é importante. Então, tem aí uma questão da gente trabalhar na mídia notícias mais positivas sobre o setor e as organizações, né, as ONGs, trabalharem mais transparência, comunicação do seu impacto, das suas atividades. E eu acho que é importante ressaltar que essa comunicação ela tem que ser na linguagem da população brasileira, e não na linguagem do nosso setor, porque muitas vezes fala, mas eu publico o meu balanço, e aí eu falo, tá bom, você sabe ler um balanço? Eu trabalhei em mercado financeiro, eu sei, mas são pouquíssimas as pessoas que conseguem abrir um balanço e entender o que aquilo significa. Então, você tem que comunicar de outra forma, falar a linguagem que a pessoa entenda, né? E a gente vê, às vezes, organizações, às vezes internacionais, mesmo nacionais, que conseguem fazer essa comunicação de uma forma muito tangível, muito fácil de se compreender. Então, tem aí, e aí também tem a dificuldade, né, fazendo uma crítica ao nosso setor também, que muito da doação institucional ela vai para projetos, né? Ela vai para um projeto específico e não para a organização usar da maneira que ela gostaria. E aí a gente tem uma dificuldade também das organizações de terem recursos para financiar ações de comunicação, ações de captação, ações de fortalecimento institucional, que é tão importante até para ter esse engajamento do doador. E aí também, a gente falou das coisas preocupantes, a gente ficou um bom tempo debruçado sobre a queda na base geral de doadores, né, de 84 para 78, e ficamos assim um pouco, mas como isso pode ter acontecido? Porque caiu a doação de bens justo num ano onde a gente teve uma tragédia, na verdade mais de uma, né, mas uma tragédia tão emblemática que foi no Rio Grande do Sul. E acho que teve também, depois a gente acabou lembrando, um trabalho na mídia mesmo, de falar, não mandem mais cobertores, não mandem mais alimentos, porque você tem todo um desafio logístico da entrega e já tinham recebido, vamos dizer, quantidades suficientes para endereçar aí as necessidades no Estado, mas foi também um dado que preocupou por um primeiro momento, e depois a gente falou, poxa, quem sabe isso não temos certeza, mas é um indicativo de que o doador está agindo de outras formas, porque a doação de tempo também cresceu e chegou a 33%, que é um número positivo, né? E o outro ponto é que o doador emergencial, ele doa para outras organizações. Dos doadores emergenciais, só 10% que faz só doação exclusiva emergencial. E isso também não quer dizer que esse exclusivo, se não tivesse emergência, não faria uma doação para uma organização, né?
mas eu acho que era uma outra preocupação também que a gente tinha. Poxa, será que, né, a emergência ela rouba todo o recurso, ou se a gente tem esse recurso indo para as organizações, independente da emergência? Esse ponto é importante que você tocou, porque era uma pergunta que eu ia te fazer, que é o aumento na doação emergencial, ele não significa uma troca, né? Deixei de doar de um caminho que eu já fazia de forma recorrente e tal, e passei a doar no parâmetro emergencial, né? Acho que isso é legal você destacar. E um outro ponto que eu queria checar contigo, Paula, é que quando a gente pega o percentual do PIB que o Brasil doa, ele é baixo, 0,2, correto? Para 0,4 América Latina e 2 para os Estados Unidos, 2%. Comenta um pouco como é que é esse parâmetro na sua visão. Esse é um ponto importante, o que mostra como a gente tem possibilidade de crescer muito a doação no país, né? Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, mesmo fazendo aí uma comparação entre PIB, e olhei também para a questão da renda per capita, né? Porque acho que o mais importante é a renda per capita. O Brasil tem uma renda per capita de 9 mil dólares e os Estados Unidos 89 mil, 10 vezes mais, né? Mas mesmo assim, olhando para esses números, a gente vê e olhando para né, os números de doação, que a gente poderia multiplicar por 6 vezes, mesmo considerando essa disparidade, né, da renda per capita, a gente poderia estar multiplicando por 6 vezes a doação aqui no Brasil. E por que falta, né? Quais são as barreiras para a gente talvez conseguir avançar, né, na prática, nesse maior engajamento do doador? Eu acho que tem o ponto do acesso à informação, que a gente já falou, né? Mais transparência, acho que dá para usar os canais digitais hoje com muito menos investimento financeiro, né? Ficou mais fácil dar acesso à informação. Tem também a gente crescer a cultura da accountability, né? De você realmente prestar contas com o que você está fazendo e mostrar resultado claro. Mas a gente tem um trabalho a fazer com os brasileiros, deles entenderem que o ato de doar é um ato de participação cidadã, assim como a gente vota, assim como a gente, né, critica o governo, a atuação das empresas. A doação, ele é um ato de cidadania, é um ato de transformação. E também as pessoas entenderem que ao apoiar uma organização, ao apoiar uma causa, você está realmente buscando transformar a sociedade, né? E eu acho que o brasileiro ainda não tem essa percepção, né, do ato de doar como um ato de transformação social, ainda percebe a doação como algo mais assistencialista, mais paternalista. Por isso que o brasileiro é um doador tão engajado nas emergências, né? Porque ali é aliviar um sofrimento imediato, né? Então, acho que tem essas questões aí para a gente endereçar. E, por fim, tem também um ambiente regulatório, né? A gente ter incentivos fiscais mais favoráveis, certamente é um grande promotor. Eu sou economista de formação, né? E tem estudos econômicos que mostram que certos incentivos fiscais, em especial quando o doador tem a sensação de que o governo entra junto com ele na prática da doação, que é na forma de um rebate ou de uma devolução, isso aumenta a propensão a doar na população. Então, né, tem uma relação positiva entre o incentivo fiscal e a propensão a doar. E a gente precisa, no país, de um melhor ambiente regulatório, que favoreça a doação. A doação precisa ser fácil, a doação precisa ser simples, mas ela também precisa ser favorecida, né? Abater da base de imposto de renda, por exemplo, porque hoje a gente paga imposto em cima da doação, já que a gente não consegue abater, né? Isso como na nossa declaração. Então, tem aí, né, projetos de advocacy, a gente influenciar políticas públicas. Nesse sentido, também acho que é um caminho importante que a sociedade civil deve se unir para endereçar, para a gente poder aumentar a cultura de doação no Brasil.
Paulo, eu me lembro da primeira edição de 2015, 16, e de lá para cá, ou seja, 10 anos aí quase se passaram, e a gente sempre entra nessa questão da melhoria do marco regulatório, do ambiente normativo, que pode facilitar as doações. Queria te ouvir assim, mais a sua percepção. Você acha que nesse período, considerando a primeira edição para agora, a gente teve avanços em termos de instrumental, PIX e tal, mas em termos de marco regulatório, a gente teve alguns avanços que dê para destacar? Acho que sim, a gente teve a lei 13.800, que regulamenta a criação de fundos patrimoniais, que acho que foi algo que acabou sendo um promotor, né? A gente publica o anuário de fundos patrimoniais e a gente viu que depois da lei 35 fundos foram criados. Para falar só 35, mas era uma base muito pequena, a gente tem pouquíssimos fundos, né? No país, a gente conseguiu mapear um pouco mais de uma centena. Então, você pensar que 1/3 disso veio depois da aprovação da lei é muito interessante. A gente teve também agora na discussão da reforma tributária, e aí foram vários atores do setor, né, brigando para a isenção do ITCMD, que é um imposto que incide sobre a herança, mas que incide também sobre a doação. E foi uma conquista importante do setor, porque isso também era um desincentivo, né, a doação. Você fala, pô, vou doar, ainda tem que pagar imposto sobre a doação? Então, acho que teve esses dois avanços que são importantes de serem citados, e teve outros avanços, o MIROSC, né, que é o Marco Regulatório de Organizações da Sociedade Civil, que também regulamentou um pouco a relação, mas aí é a relação governo com organizações, né, mas o que eu sinto é que o debate avançou bastante nessa linha, das pessoas entenderem também que a questão regulatória ela é importante, terem mais organizações envolvidas com essa questão, o que é muito positivo, quando a gente começou a falar, né, o IDES começou a falar de fundos patrimoniais, e foi até, eu comecei a dialogar sobre esse assunto com o IDES quando eu trabalhava na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, eu fazia gestão do fundo patrimonial e tinha estudado muito o assunto, a gente começou a colaborar na produção de conhecimento e fizemos um debate. E aí, quando eu vim para o IDES, eu trouxe esse tema como uma causa. E falei, poxa, a gente precisa criar um projeto de lei, porque o cenário ele é muito inseguro para o doador, né? Se o doador coloca o recurso no fundo patrimonial, você não tem nenhuma proteção de que aquele recurso vai ser mantido no longo prazo, né? A não ser numa fundação, onde você tem um curador de fundação que pode intervir, né? Numa associação, eu senti que era algo muito frágil, por isso que a gente brigou. Mas a lei veio com algumas lacunas, né? A gente perdeu todo o capítulo de incentivo fiscal, só ficou a Lei Rouanet, né? O potencial uso da Lei Rouanet, que até agora não foi regulamentado, né? Mas está em vias de. A gente também teve alguns pontos que não foram bem endereçados do ponto de vista tributário e fiscal na legislação. Então, a gente continua brigando para ter esse esclarecimento, ou seja, a isenção do imposto de renda sobre o rendimento automático dos fundos. Então, a gente tem um PL que está tramitando na Câmara, foi aprovado no Senado e agora está tramitando na Câmara, que a gente acha que isso pode ser um divisor de águas para as famílias, principalmente de alto patrimônio, resolverem deixar o seu recurso num fundo patrimonial, e outras questões tributárias que ficaram assim sem serem endereçadas, e aí, às vezes, a Receita tem uma percepção não tão adequada, né, dessa tributação, e a gente quer deixar isso muito claro para dar segurança para o doador. E tem um ponto que eu esqueci de falar, não sei porquê, mas que eu quero ressaltar, que é uma das notícias que eu mais gosto da pesquisa, que é o aumento do percentual de doadores de mais alta renda. Tá? Não é alta renda, a gente está falando a partir de 4 salários mínimos de renda, mas a gente teve, nessa edição, o maior número de pessoas a partir de 4 salários mínimos engajadas na prática de doação. A gente viu esse aumento, começou na pandemia, né? Na pandemia foi quando a gente começou a ter um engajamento maior das classes com mais recurso, e a gente continua vendo esse engajamento. Também aumentou o percentual de doadores com ensino superior. Então, a gente vê que talvez, né, as pessoas que são mais privilegiadas estão se engajando mais. O que eu acho também que é um ponto muito positivo, um dado muito positivo que a pesquisa traz. Sem dúvida. Não, e elas têm potencial, assim, potencialmente mais recursos para dispor uma rede, né, de contatos que pode, inclusive, ser super positiva para alavancar iniciativas no setor. Paula, em algum momento aqui você citou um pouco próximos passos, ou seja,
Temos os dados super relevantes na mão, além da gente poder dar visibilidade para eles, debater, né, construir consensos no setor. Um pouco, na sua visão, o que a gente faz para seguir construindo avanços, alguns que você já citou aqui? Quais são os próximos passos um pouco? Acho que eu já falei quase todos, mas eu vou fazer um resumão aqui, né? Certamente, reforçar a transparência, a gente precisa dar essa confiança, dar essa clareza de como os recursos são usados para os doadores. Acho que as organizações têm que buscar ampliar sua base de doadores, né? Tem estratégias também buscando, né? Tem estratégias também para o público de menor renda e escolaridade, porque a gente está vendo um avanço, né, na maior renda e maior escolaridade, mas o brasileiro ele é solidário e muitas vezes as organizações não estão olhando para esse doador de pequenos valores, e aqui a gente tem um bom potencial a ser explorado, né? Fomentar a fidelização, então construir relacionamento de longo prazo com seus doadores. Quando a gente pensa até, quando a gente é consumidor de algum produto, você vai mantém aquele consumo daquela marca porque ela te traz algum valor. A relação com a organização também tem que ser, e a organização precisa, né, para poder fidelizar esse apoiador, né? Acho que os canais digitais são muito importantes, eles vieram para ficar, assim como o Pix, né? Estratégias de captação com Pix e plataformas online, porque isso tem sido cada vez mais usado. Então, a gente tem também um potencial importante. E não posso deixar de fortalecer, de mencionar o fortalecimento dos projetos de advocacy, né? Que é essa defesa do melhor ambiente regulatório. Acho que pode destravar um recurso muito importante, né? Para o setor, né? Quando você trabalhar esse ambiente regulatório. E também políticas públicas. O governo poderia ter campanhas. Poderia pensar também nessa facilitação de canais aí para doação. Eu defendo também a volta do incentivo fiscal, que é você poder abater da base de imposto de renda. Isso existia até a década de 80. E por causa de uma série de escândalos, né, do mau uso desse benefício fiscal, isso acabou. Porém, hoje, a gente tem é tudo digital. A chance de você fazer esses desvios é menor, né? O governo tem muito mais instrumento para fazer essa fiscalização. Então, eu defendo que é importante ter um incentivo fiscal. E por quê? Muitas vezes o incentivo fiscal é o que faz, principalmente para alto patrimônio, para alta renda, é o que faz aquela pessoa fazer uma doação, né? Então, o contador, o advogado fala, pô, você tem essa possibilidade, você quase não vai desembolsar nada, e você ainda faz uma doação, você destina, e fala, pô, legal, vou fazer, porque a jornada filantrópica, ela é uma jornada. Você vai começar pequeno, aos poucos você vai percebendo também o benefício que a doação faz para o indivíduo. Né? Tem, inclusive, estudos que mostram que faz bem para a saúde, que faz bem para a saúde mental, porque você está se engajando em coisas positivas. Isso retorna para o indivíduo de uma forma positiva. Então, a gente também trabalhar essa narrativa na sociedade pode ser um caminho interessante para a gente engajar mais doadores. Eu acho que é um convite, né, para que toda a sociedade pense também junto com a gente, né, em como fortalecer a cultura de doação no Brasil. A gente precisa de mais ideias, mas acho que aqui eu trouxe alguns caminhos que a gente tem vislumbrado, né, como caminhos interessantes. Tem mais campanhas, né, para a cultura de doação, isso também acho que pode ajudar bastante. Que hoje, para fechar, né, hoje está na mão, basicamente, da mobilização da sociedade civil, né? A sociedade civil que está um pouco puxando esse tema, o governo participa, as empresas participam, mas está mais na mão da sociedade civil. É isso, né, Paula? Pois é, hoje a gente tem o Movimento por uma Cultura de Doação, que tem feito aí um trabalho e uma divulgação interessante, tem o Dia de Doar, que é um momento importante, mas é um dia único, né, que antecede aí a Black Friday, né, esse dia do consumo, antecede não, depois, né, e temos algumas campanhas pontuais de organizações específicas, mas acho que era interessante ter uma mobilização da sociedade como um todo para
fazer essa doação, né? A Globo está com uma campanha interessante, inclusive eles divulgam Descubra a Sua Causa, que é uma plataforma que a gente desenhou e que hoje está sendo gerida pelo Instituto MOL, mas é uma parceria IDSI-MOL, que é um teste para a pessoa descobrir qual a sua causa, porque é o primeiro passo para você fazer uma doação, descobrir o que você quer transformar no mundo, né? Então, descobrir a causa, é isso que a gente percebeu. Essa é a campanha que veio depois da pesquisa, né? A gente resolveu fazer esse teste para promover essa reflexão, que é o primeiro passo para você se engajar na doação. Mas é a sociedade civil que tem que se mobilizar. O que a gente acha positivo é que são cada vez mais atores, né? Tem um movimento bem maior, eu já falei da MOL, e tem várias outras organizações que estão engajadas em realmente promover a cultura de doação. De como a gente começou lá atrás, a gente não se sente nada sozinho, pelo contrário, a gente tem aí muita gente falando que talvez um dia o IDS possa parar também de fazer a pesquisa, ou mesmo de fazer campanhas, e que isso se torne uma prática do dia a dia do brasileiro, em que a gente tem aí a maioria da população achando que tem que destinar um pedacinho da sua renda. E, por fim, a gente lançou também, no final do ano passado, uma campanha para engajar as empresas na prática da doação, porque eu acho que ficou muito claro na pandemia como as empresas têm um potencial gigantesco, né? A gente teve ali, dobrou o volume de doação corporativa naquele momento, e depois não voltou ao que era, né? Voltou para um patamar um pouco acima do que era, isso é dados do BISC, né? Que é o Benchmark de Investimento Social Corporativo, e aí a gente vê que existe um potencial, foi até por isso que eu resolvi fazer a minha tese sobre filantropia corporativa. E aí a gente lançou o Compromisso 1%, que é um movimento da sociedade para engajar as empresas a doarem pelo menos 1% do seu lucro líquido, pelo menos, né, para ações socioambientais, para causas. É muito pouco, né, 1% do lucro, assim como eu acho que é pouco 1% da renda. Mas trazer esses parâmetros, às vezes, ajuda, né, a impulsionar a empresa, o indivíduo, a se engajar. Então, a gente tem tentado aí também trazer outros caminhos para promover a cultura de doação. Porque até se a empresa se engaja, ela pode engajar os colaboradores, né? E a gente vê muito esse efeito positivo, né? Quando a empresa tem responsabilidade social, os seus colaboradores tendem a agir também com mais responsabilidade na sociedade. Isso eu vi no meu doutorado, é um dos estudos que eu me deparei e falei, nossa, gente, que responsabilidade das empresas, então. Incrível. Não, e lembrando que você está falando de 1% como ponto de partida, não como ponto de chegada, obviamente, né? Então, é importante ressaltar isso. Paula, acho que eu te convido a fazer merchan final ou reflexão final. Você já trouxe aqui vários e um pouco de serviço, mas se quiser dar alguma luz em algum ponto, fica super à vontade. Bom, o IDS, né, a gente falou bastante dessa questão da disseminação de conhecimento, né, a gente tem diversas publicações, convido as pessoas a conhecerem, tem uma publicação sobre SG, sobre os fundos patrimoniais, sobre o investimento social privado, avaliação de impacto, e diversos outros temas, mas a gente também gosta de apoiar as famílias que querem fazer doações e direcionar de forma mais estratégica o seu recurso. Isso é algo que a gente faz desde o nascimento, né? A gente trabalhou com famílias importantes, como Emílio de Moraes, Gerdau, Diniz, e várias outras, Setúbal, né? E várias outras famílias importantes do nosso país. Mas a gente também busca apoiar as organizações da sociedade civil para melhorar suas práticas. A gente tem feito muita avaliação de impacto para as organizações, que é uma maneira de contar, né, essa história do que ela entrega para a sociedade. Ajudando a criar também fundos patrimoniais, a gente já ajudou a criar 35 organizações no país, entre organizações, institutos, fundações e fundos patrimoniais. Acho que esse é um legado que eu fico super orgulhosa de contar. E a nossa ideia realmente a gente acabou de publicar um estudo sobre como ampliar e trazer mais impacto para o investimento social das famílias, né? É um estudo que ficou muito bacana, a gente construiu uma teoria de mudança e identificando lacunas, né, na sociedade para a gente alcançar esse objetivo. Mas a nossa missão é realmente ampliar o que a gente chama de filantropia estratégica, investimento social privado e o seu impacto, né? Que ela tenha mais impacto na sociedade, mais impacto positivo, e que a gente consiga contribuir dessa forma
para construir uma sociedade mais justa, mais sustentável e uma sociedade melhor para todos os que aqui habitam, né? E não só o Brasil, mas que isso seja para o mundo. Estamos num momento tão difícil, né, de sociedade, e acho que a gente precisa ter esperança de que é possível, porque existem tantas organizações, indivíduos querendo, né, caminhar nessa direção. Então, a gente tem que se juntar, unir forças, porque realmente a gente precisa de todo mundo, né, para conseguir fazer essa transformação. Queria agradecer enormemente esse convite para estar aqui, né, tenho uma admiração aí pelo trabalho que você tem feito, e sei que é nessa linha, né, de contribuir para a gente trazer mais gente, fazer mais e fazer melhor, né. Eu que agradeço, Paulo. É maravilhoso o papo, e para quem está escutando a gente, ficou interessado, links aí na descrição sobre a pesquisa, a 4ª edição, as outras edições, todas as referências que a Paula trouxe, dá uma conferida lá depois. É isso, Paula, obrigado, adorei, brigadão, viu? Foi maravilhoso. Eu que agradeço, foi uma delícia o papo.